Queridos espectadores do CPAD News, estamos começando mais um programa e desta feita nós temos como entrevistado o pastor Virgínio José de Carvalho Neto, líder da Assembleia de Deus em Sergipe, que foi missionário durante muitos anos em Madagascar, que tem também uma experiência muito forte na área social e na obra missionária desenvolvida pela Assembleia de Deus em Sergipe, e que também tem uma experiência na área política. Ele foi senador há pouco tempo, senador da República aqui do Brasil. Pastor Virgínio, é um prazer tê-lo no programa de hoje. Obrigado, o prazer é todo nosso de poder atender este convite. Sabemos que o senhor tem uma marca profunda no seu ministério relacionada a missões. Verdade. O senhor tem uma história muito bonita e que não dá para resumir perfeitamente num programa tão curto como o nosso, mas gostaríamos que o senhor tentasse resumir essa bela história de como Deus o chamou para a obra missionária. É verdade. Primeiro eu gostaria de mostrar a importância de dar atenção às crianças, porque eu fui chamado ainda na minha infância. E eu saí para a obra missionária, eu ainda bem jovem, eu estava com 20 anos de idade e foi uma chamada com uma convicção profunda. E para mim, eu sempre achei para mim que os lugares mais complicados seriam os lugares que estavam me convidando a chegar. E eu sempre me doei desta forma porque eu tinha uma convicção. Para mim, eu digo como o apóstolo Paulo, a minha vida não a tenho por preciosa. Amém. E foi nessa época que o senhor estava ainda criança, ou quando o senhor estava trabalhando com crianças, que Deus o chamou para a obra missionária? Não, na verdade eu ainda era criança, eu nunca trabalhei diretamente com crianças quando eu era jovem. Não, eu sempre gostei de pregar o evangelho nas feiras, ao ar livre, e fazer a venda de literaturas, inclusive ainda com 7, 8 anos de idade, eu fui contemplado com um prêmio da Casa Publicadora como um dos grandes vendedores de literatura. Isso já era uma vocação que estava dentro de mim, e depois Deus falou-me diretamente, inclusive quando eu fui batizado com o Espírito Santo, o Senhor falou sobre isso, e no dia que eu fui batizado nas águas, também Deus usou os seus instrumentos para dizer que eu estaria indo para o campo de missões, naquela época que Sergipe não podia se imaginar em enviar um missionário. Eu tinha com 11 anos de idade, e o pastor que estava a me batizar era justamente um homem que estava partindo para a África, e naquele momento o Senhor falava que eu iria substituí-lo em África. Ora, coisa impossível de ser compreendida, mas na verdade aconteceu 9 anos após. E o irmão, quando chegou, teve uma certa dificuldade com a língua, mas Deus... Quanto a essa questão do idioma... Fez com que o idioma fosse aprendido rapidamente. É que antes de chegar à África, eu teria que passar por uma formação em França e aguardar a possibilidade de um visto para a entrada naquele país. Então, a cabo de 19 dias depois da minha chegada em França, então aconteceu que eu não entendia nada que as pessoas falavam, e juntamente com a minha esposa, eu já estava casado, eu tinha 20 anos, ela tinha 19 anos, não é? E grande era a aflição. E 19 dias após, eu entrei em pânico e comecei a chorar secretamente, porque, claro, naquela época, um jovem casado não ia chorar próximo da sua esposa. Então, claro que eu fui me esconder no jardim. Mas aquele dia me nasceu uma esperança. E nós fomos ao culto pela primeira vez. Então, naquele culto, Deus usou um dos seus instrumentos e respondeu para mim de uma maneira muito tranquila. O Senhor dizendo que a partir daquele momento, eu não iria apenas entender o idioma como eu havia pedido, mas que eu iria também falar aquele idioma. E esta foi a minha única escola, e este francês, sempre que eu falo, foi o que eu falei desde 1974. É uma história muito bonita, eu já ouvi o testemunho do pastor Virgínio. Há muitos anos atrás, eu era um garoto, um adolescente, quando vi o irmão contando o seu testemunho lá em Pernambuco, né? É que o tempo não nos permite contar em detalhes, mas foi uma coisa assim muito automática e foi realmente uma evidência, porque logo em seguida, quando não me acreditavam que eu não sabia falar o francês antes, e o diretor daquela escola, ele resolveu me levar para passar um teste do laboratório. E no laboratório de línguas, então, eu recebi a maior nota na linguagem oral, porém fui reprovado na linguagem escrita, na ortografia, porque Deus só me deu a falar e não para escrever. Mas foi algo extraordinário. O irmão chegou sem falar, sem entender nada, e de repente Deus fez com que o irmão aprendesse a língua rapidamente. E além de falar naquele mesmo momento, eu comecei a traduzir para minha esposa o que estava sendo pregado. E é muito interessante que até o presente eu posso cometer muitas falhas de ortografia, mas eu não tenho dificuldade de ler qualquer tipo de livro, seja bíblico ou seja científico. Tudo que eu sei em português, eu posso falar tranquilamente em francês, e já fui intérprete de vários grandes pregadores franceses em várias partes do mundo. É lindo, Deus faz milagres, inclusive sobre a vida dos seus filhos que estão no campo missionário. O pastor Virgínio é uma testemunha disso. Chegou sem saber
falar o idioma, e Deus fez com que ele aprendesse o idioma em minutos, e até hoje ele fala francês fluentemente. E não esqueça que, além de eu ser procedente de um estado que é a menor federação do Brasil, sim, naquele momento, quando Deus falou para mim e que começou a me chamar, eu estava em uma pequena cidade do interior do estado. Uhum. Então Deus não escolhe pela nossa aparência nem pela nossa procedência. Nosso Deus, ele tem escolhas especiais. Não estamos dizendo com isso que você que está se preparando para a obra missionária não deva conhecer a língua, estudar a língua, esperando que Deus vai fazer a mesma coisa que fez o pastor Virgínio. Exatamente. Foi uma experiência específica. Até porque depois eu trabalhei em vários outros países, com vários outros idiomas, sim, e até hoje eu estudo e tive que estudar bastante, mas inclusive eu acho que é a primeira coisa que deve ser feita ao se preparar para o campo missionário. Então, em outros países eu fiz, sim, cursos de línguas, etc. Porém, confesso, não consigo falar e traduzir da mesma forma como faço com o francês. Deus sabe o que faz, quando faz perfeitamente. É verdade. E eu tive um colega, o pastor Edson Alves, que ele foi também na mesma época, e com ele aconteceu diferente. Deus usou um nativo na África que entendia quando ele falava português somente a ele. Se eu falasse português, o malgache, lá o nativo, ele não compreendia. Então ele dizia que o Edson falava um dialeto fácil do Brasil, porque ele conseguia tranquilamente. Então, anos depois, eu convidei este irmão para visitar o Brasil, e ao chegar no Brasil, ele viu que ele não compreendia ninguém. Continuou compreendendo somente o pastor Edson Alves. Milagres de Deus. Deus faz milagres ainda hoje. E milagres não se explicam. E milagres não se explicam, se aceitam por fé. É verdade. Mas, pastor Virgínio, o senhor também tem uma forte atuação na área de ação social. Inclusive, o senhor tem uma parceria, a Assembleia de Deus Sergipe tem uma parceria com a missão sueca, com a igreja sueca, a igreja Filadélfia. Não pode explicar isso detalhadamente? Isso. Na verdade, depois de 10 anos que eu morei em Madagascar, a Suécia me convidou para trabalhar com eles e nós fizemos essa parceria. Depois, quando eu voltei para o Brasil, eu vim como representante, como uma pessoa de contato da Suécia para as igrejas da Assembleia de Deus aqui no Brasil. E me estabeleci em Sergipe, visto que fui convidado para assumir a presidência da convenção ali. Eu sempre trabalhei com obra social desde quando eu era bem jovem, aqui mesmo em um orfanato que havia em Aracaju, na época que eu era apenas um evangelista. E em seguida eu fui para a África, continuei trabalhando com o serviço social. E hoje eu faço um trabalho muito mais forte do que o que fazemos em Aracaju, lá em Sergipe. Nós fazemos então no oeste da África, nós trabalhamos inclusive beneficiando os discípulos do islamismo. São crianças, adolescentes que vivem situações muito difíceis. Então, cada mês de dezembro, a cada ano, eu fico lá com eles e, além de sustentá-los durante o mês, enviar nossas contribuições, então eu faço realmente as comemorações do Natal. E com isso nós temos, inclusive, alcançado até os tuareganes que ficam no Mali e que estão na divisa com Burkina Faso. É uma ação social que não é só voltada para cristãos, mas é para toda a população, inclusive muçulmanos. Sim. E muitos deles têm se convertido. Sim, claro, a obra social... Muitos deles? Claro, porque a obra social nós não podemos separar verdade. Um grupo, uma classe. Não é? Então, não é para aqueles que já são cristãos. Claro, nós damos uma prioridade aos domésticos da fé, mas nós queremos alcançar a todos, levando uma prova de amor daquilo que está dentro de nós. Perfeito. Então, através disso é que nós temos ganhado muitas almas para Jesus, e hoje eu trabalho mais em favor daqueles que estão lá ganhando almas. Que nós temos, por exemplo, agora neste final de ano, nós tivemos uma conferência onde nós reunimos durante 3 dias 37 missionários brasileiros de diferentes denominações que estão dando o seu tempo, a sua vida naqueles lugares bem desertos no oeste da África. E nesses eventos que os irmãos fazem, ligados à área social, como por exemplo a comemoração do Natal, muitos muçulmanos vêm também, assistem? Sim, claro, nós oferecemos não somente a alimentação, não somente a festinha, mas além dos presentes, nós também entregamos a palavra de Deus, e isso é mais direcionado aos muçulmanos. Porém, nós procuramos também contribuir com os missionários que trabalham com cegos, que trabalham com as crianças carentes, trabalham com pessoas adultas que são realmente as suas dificuldades, área de saúde, etc. Então, a cada um nós damos a nossa participação. Porém, diante desses 40 anos que nós temos nessa vida de missão, então nós hoje procuramos apenas incentivar, apoiar e encorajar os mais jovens que estão envolvidos na obra missionária em lugares tão distantes dos seus e de tudo que lhes pertence. Amém. E o senhor também teve uma experiência na área da política. Há pouco tempo o irmão
foi senador da República. Exato. E no momento não está exercendo, não é isso? Nós estamos agora, no momento, nós já estamos, inclusive, já vou retornando. Porque, vai estar retornando agora? Estamos sim, porque... Até 2014? Até janeiro de 2015, digamos, final de 2014, mas isso prolonga até janeiro. Nós somos o suplente da senadora Maria do Carmo, que é a senadora titular por Sergipe, não é? Então, durante o ano de 2008, então nós passamos cerca de 11 meses ali no Congresso. Ela teve problemas de saúde, não é isso? Saúde, depois ela retornou, claro, ela é titular, e além disso eu sempre digo, eu tenho o maior privilégio, o maior prazer de poder ser suplente dela, mas no momento o seu esposo, ele voltou a um mandato como prefeito da cidade de Aracaju. Sim. Ele já foi governador por 3 vezes, ele já foi prefeito de Aracaju, ele é um político antigo e que é bem querido no estado de Sergipe. Então, nesse momento, ele voltou, ele assumiu a prefeitura, e ela é uma mulher do povo. Ela é conhecida como a mãe do povo, entendeu? Enquanto o seu esposo é aquele homem que é um grande administrador, é um homem das grandes obras, ela é aquela mulher que vive no meio do povo, ela atende a todos os necessitados, e o trabalho social é o forte dela, em favor da família. E agora, então, quando o seu esposo assumiu a prefeitura, então ela está tomando a decisão de estar em Sergipe justamente para ajudar atendendo essa necessidade do povo. E aí é quando vem a questão que eu estarei retornando nesses dias para lá. O mandato, claro, o mandato permanece, porque desde que a gente assumiu, no princípio ele permanece até o final do mandato, que é em 2014, não é? Mas para exercer a função propriamente dita, então ela tem estado na sua função, e agora então estamos certo que agora em março, aliás, agora em maio estaremos retornando para dar continuidade. E como é que é esse embate lá no Senado, lá no Congresso Nacional? Até porque, nesses últimos anos, nós temos visto muitos projetos de lei, propostas que se chocam contra os valores cristãos, contra os valores da família. Como é que esse embate lá no Congresso Nacional? Olha, esse embate é uma coisa totalmente natural, porque sem isso não precisava ter um Congresso. É verdade. Então ele funciona justamente para isso, e às vezes ele é apenas um embate de, digamos assim, de ordem política propriamente dita, e muitas vezes de interesse do povo. Aquilo que é de interesse do povo é uma coisa que é mais orquestrada pelos deputados, não é? Então, enquanto de cada lugar. Então, quanto a nós estamos mais para ajudar os nossos deputados de uma forma mais nacional, né, do país. E existem esses embates de, digamos assim, de conceitos, de ideologias, e muitas vezes se mistura religião com ideologias. Ideologia é uma coisa, crença é outra coisa, e alguns também tiram proveito para que consigam maior quantidade de votos, porque finalmente somos parlamentares, e o voto é importante. É verdade. Tem muita gente que aproveita esse embate também para se favorecer de uma forma. Se prevalece disso. Na verdade, não é o embate, não é a razão do embate que é tão importante. O importante muitas vezes são os resultados. Exatamente. Não é? Mas que é uma luta renhida, tem sido ultimamente. Exatamente, mas nós temos uma frente parlamentar, os deputados que têm lutado com muita força, e eu creio verdadeiramente que quanto à parte dos evangélicos, do cristão, eu acho que nós temos uma igualdade muito forte dentro do Congresso. Essa unidade é importantíssima. Até porque tem alguns princípios que a bancada evangélica tem se levantado contra, mas que também a Igreja Católica é contra. Sim, a bancada católica também se une nesse momento. Isso, então nesses momentos de dificuldade que vai de encontro à palavra de Deus propriamente dita, então o que acontece? Nós colocamos denominação de lado, qual igreja se pertence, e olhamos para Jesus e a sua palavra. E nisso temos feito a força, não importa de qual denominação, porque nem todos também são da Assembleia de Deus. Amém. Pastor Virgínio, nesse seu retorno para o Congresso, para o Senado especificamente, que Deus possa estar abençoando o irmão, amém, que seja uma jornada abençoada, como foram aqueles 11 meses que o irmão esteve lá no Senado. É verdade. E que a Igreja do Senhor Jesus possa ver lá os parlamentares evangélicos continuando a lutar por aqueles valores que são os valores da palavra de Deus, do bom senso. E a minha estada no Congresso, eu quero lhe dizer que o que conta aqui é muito importante é a minha continuidade também no trabalho missionário. Sim. Então essa nossa atividade no Congresso Nacional tem nos ajudado bastante também ao encontro com ministros, com presidentes de países, e nós temos aproveitado esse momento para levarmos a palavra de Deus. Sim. Então, presidentes de Congresso, nós temos sido convidados, temos dado palestras e temos discutido sobre a questão religiosa,
religiosa, claro que discutindo também a parte política e o relacionamento com o Brasil. E ainda ontem, juntamente aproveitando a estada aqui do pastor Michel, nós estivemos na Embaixada de Burkina Faso e nós procuramos tratar assuntos muito importantes de relacionamento, inclusive comercial, entre Brasil e Burkina Faso. Maravilha, porque além de político, além de pastor, o senhor é uma pessoa com vocação missionária. É verdade. Seja onde estiver, missões, evangelizando, falando de Jesus. Inclusive, amanhã já tem um encontro com o cônsul de Burkina Faso aqui em Rio de Janeiro, que, por sinal, é um pastor evangélico. Olha aí, que maravilha. Pastor Virgínio, Deus continua abençoando o irmão, obrigado. Sua família, seu ministério, mais e mais. E uma grande surpresa que eu tive lá em Burkina Faso foi encontrar uma sergipana como contadora da Embaixada Brasileira naquele país. E uma sergipana que saiu para fazer missões e foi convidada para ser contadora lá na Embaixada do Brasil. E Deus continua levantando mais sergipanos incendiados pela chama missionária. Eu sempre uso os pequenininhos. Queridos, muito gostosa aqui a presença do pastor Virgínio e eu creio que essa entrevista de alguma forma abençoou a tua vida também. Creia que assim como Deus fez grandes coisas, está fazendo na vida do pastor Virgínio, Ele quer fazer também na sua vida. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.